Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Mojo Já. Nesse podcast eu tenho Fábio Santos aqui conosco. O Fábio Santos, ele é um biohacker aqui brasileiro. Ele é presidente da Quantified Self Rio de Janeiro. Ele vai explicar tudo isso, o que é ser um biohacker, o que é a Quantified Self. E eu queria começar com ele contando um pouco da história dele, o que fez ele buscar isso. E já começar com uma pergunta, se você quantificou o seu sono de hoje de manhã. Seja bem-vindo, Fabião. Bem-vindo, é um prazer estar contigo, Rodrigo, e com o pessoal aí, os telespectadores do teu podcast. Eu acho... Cara, sobre a tua pergunta, hoje à noite, em exceção, eu não quantifiquei a minha noite, né? Tô tirando um pouquinho de férias de uns 4 dias de gadgets, né? Tava experimentando com vários sensores. E a palavra quantificar é isso mesmo, né? É você tentar analisar, você, através de números, como foi, né, aquele processo, né? Já falando do Quantified Self, como o nome, assim, propriamente dito, está em inglês, né? A gente tem essa certa dificuldade de explicar melhor para as pessoas. O Quantified vem de quantificar, né? Quantificar é você tentar entender alguma coisa através dos números. E no caso do Self, ele vem justamente para esse entender a si mesmo, né? Como é que a gente pode entender a si mesmo através dos números? Então, é um grupo de galera interessadas em números, né? E entender a si próprio. Então, a gente se encontra mais ou menos de cada vez de 2 em 2 meses, presencialmente, justamente para discutir formas de aprender, né, de conhecer si próprio, de melhorar algum aspecto da sua vida através de aplicativos, sensores, ou até mesmo de registros em papel e caneta. Como é que você começou essa busca? Da onde você entrou em contato com essas coisas? E até se você souber um pouco da história do Quantified Self nos Estados Unidos, da onde veio, como é que iniciou esse movimento e como que você entrou em contato com ele? Tá, o Quantified Self ele iniciou por volta, se não me engano, foi 2007, na casa do Kevin Kelly, cofundador da revista Wired, junto com o Gary Wolf, que é um jornalista escreveu por muito tempo para o New York Times. E ambos se encontraram porque perceberam que tinha alguma coisa muito em comum, né, entre os conhecidos deles, que era pessoas que passavam a registrar com a utilização de planilhas eletrônicas ou utilizando algum tipo de sensor, algum aspecto da vida que eles queriam melhorar. Alguns eram a finança, outros, o Gary fazia o controle de para onde ia o tempo dele, né, quando ele trabalhava. Ia muito tempo para escrever os artigos, para entrar em contato com os clientes dele. E existiam pessoas também, como no primeiro grupo, que foi na Bay Area, São Francisco, o Tim Ferriss também estava falando sobre os experimentos que ele fazia com o corpo dele, né? Então, esse foi o primeiro meetup e isso acabou se tornando regularmente e depois eles construíram uma certa forma de, vamos dizer assim, exportar esse modelo para o resto do mundo através dos meetups, né? Que em inglês são esses encontros presenciais. Então, hoje em dia você tem... não sei, no site deve ter mais de 50 meetups espalhados pelo mundo inteiro, onde as pessoas se encontram no mesmo modelo que eles iniciaram, que eles chamam de show and tell, super simples, que a galera se encontra, levanta e fala sobre o que ela fez, né, qual foi o propósito que ela fez, o que ela acompanha na vida dela. Vai ter um que vai se levantar e vai falar que, eu tenho diabetes tipo 2, entendeu? Eu não tenho outra escolha senão acompanhar meu nível de glicose, insulina, etc. E tem aquelas pessoas que falam, eu sou um atleta, quero me tornar um super atleta. Então eu acompanho esses diversos aspectos da minha vida. E a pessoa fala depois como ela faz, né? Que tipo de aplicativo, sensor ela utiliza. E no final, eu acho também muito interessante, o pessoal fala o que eles aprenderam sobre si próprio, né? O que eu aprendi sobre mim mesmo, o que eu aprendi sobre as outras pessoas, né? Qual é a minha história. Então, eu sempre sigo esse modelo que eles chamam em inglês de show and tell, né? Então, levanta e responde essas 3 perguntas. Então, basicamente, foi dessa forma que surgiu, né? Dessa forma que a gente se encontra, né? E, complementando, eu tive contato através do livro do Tim Ferriss. Na verdade, não foi o 4-Hour Body, assim, direto. Começou com 4-Hour Workweek, que... Assim, falando para o pessoal um pouco, né, um livro que fala sobre estilo de vida móvel, né, e como você pode se estruturar para tirar o máximo do seu tempo, né, independente de onde você está. E ali eu comecei a aplicar um pouco das ideias
de lei de 80-20, né? Tentando descobrir qual era o mínimo esforço necessário que podia fazer para alcançar objetivos extremos. E nessa prática de começar a medir, né, cada detalhe da vida, para poder gerenciar melhor, eu comecei a entrar em contato com os... Me apaixonei e comprei o próximo livro. E aí que entra o 4-Hour Body dele, que ele começa a falar dessa série de experimentos que ele fez com o corpo incrivelmente detalhado, utilizando todo esse tipo de método científico experimental. E eu fiquei assim, super animado com as possibilidades que se abrem quando você tem um pouco de conhecimento de método científico com um pouquinho de tecnologia, de um aplicativo, uma forma de registrar no papel, como você pode aprender muito sobre isso próprio. E eu comecei a colocar tudo isso em prática, e uma das coisas que eu fiz foi, no capítulo dele, tem um capítulo no livro dele escrito pelo Dr. Seth Roberts, sobre o valor da experimentação, né, em si próprio. E depois desse capítulo eu me senti empolgado de escrever para ele, de escrever para o Seth. Ele falou assim, cara, aquele momento que você se empolga tanto, vou escrever para o autor, se empolga. E eu escrevi para eles, eu falei, cara, nossa, tô super empolgado, isso eu acho maravilhoso, levantei uma série de pontos. E eles me indicaram os meetups, na época eu estava morando em Boston, me indicaram um meetup em Boston, me indicaram se eu voltasse para a Alemanha, onde eu poderia encontrar com pessoas que tinham esse mesmo interesse. Aí, no 2000, isso foi 2008, 2009, 2010, final de 2010, 2011, quando eu voltei a morar no Brasil, eu comecei a sentir essa necessidade de não só compartilhar online, porque a grande diferença, acho que também do grupo, é o fato das pessoas se encontrarem presencial, né? Porque hoje em dia é muito hangout, é o próprio podcast que a gente está fazendo, tem um seu lado maravilhoso, mas é diferente de você encontrar pessoalmente com a pessoa, né? Para trocar esse tipo de experiência. Então, aconteceu esse fato de eu falar, pô, preciso compartilhar isso com a galera daqui, né? Do meu país, e poder falar, conversar com a galera que tem o mesmo interesse em comum, né? Então, por isso eu acabei iniciando o grupo. Foi um grupo de uma pessoa, eu, né? E eu falei, poxa, se eu não consigo encontrar alguém, pelo menos eu vou dar a oportunidade das pessoas me encontrarem. E a partir daí, por muito tempo, eu organizei esses meetups sozinhos, né? Uma outra pessoa apareceu, e aos poucos a gente foi juntando um grupo bem legal com pesquisadores como o Darlington, na universidade em Minas Gerais, e aí começa a surgir uma galera de genética, de biologia, de repente aparece alguém de nutrição, e torna, que é uma característica bem do grupo, né? Ele é bem heterogêneo, né? É bem heterogêneo, você tem empreendedor, você tem pesquisador, você tem dona de casa, e todo mundo com esse interesse comum, a gente falou, pô, eu quero aprender mais, eu quero mudar um hábito meu, né? Eu quero ser uma pessoa melhor amanhã. E se encontra e começa a questionar como essa tecnologia, né, que traz, por um lado, uma overdose de informação, né, por outro lado, você pode falar, pô, o que eu posso aprender com isso? Né? O que eu posso aprender com esse app novo, com essa ferramenta nova? É mais essa pergunta mesmo que você faz, né? O que eu posso aprender? Porque tem alguns vídeos que você vê na internet da galera, desses meetups. No final o cara fala, bom, eu achava que eu ia descobrir que eu gosto disso, ou que isso me faz melhor, e o cara descobre uma coisa completamente diferente. Ou que não tinha nada a ver, que isso não afeta ele em nada, ou que ele, sei lá, até quando ele passa tempo com determinada pessoa, ele se sente mal no dia seguinte. Tem muita coisa nesse sentido. E como que é hoje o teu estilo de controle? O que você traqueia? O que você quantifica? E como é que foi o começo? Vamos do começo. Qual foi a primeira coisa que você pegou para quantificar? Rapaz, foi meio... gostei da palavra traqueia, né? Essa adaptação, porque a gente tenta utilizar acompanhar, né? Que é essa palavra bem famosa em inglês, que é o self-tracker, né? Aquele que está sempre registrando algo sobre si próprio. Então, eu comecei com uma parada que não era bem usual, na verdade, né? Eu comecei com relacionamentos, por incrível que pareça. Porque foi na época que eu te falei, quando eu tive contato com o livro do Tim Ferriss, o 4 horas de trabalho por semana, acho que seria em português. E eu comecei a pensar de que eu senti uma
um certo volume de pessoas muito grande na minha vida, que muita gente também compartilha esse sentimento. Você tem inúmeros amigos no Facebook, inúmeros amigos no Orkut, e eu tinha várias redes de contato diferentes, né? Tinha faculdade, eu estudava nessa época na Alemanha, fui morar na Áustria, construindo um novo leque de amizades, tinha minha família no Brasil, tinha 3 trabalhos diferentes, eu trabalhava como dançarino, tinha o meu lado nerd, tem a faculdade, tem um trabalho como de segurança, fazia estágio de segurança na Daimler. Então, de repente, eu me vi assim num momento, eu falei, nossa, minha vida está bem interessante, mas as minhas amizades estão muito superficial. Eu conheço muita gente, né? E eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para trazer de volta essa, vamos dizer assim, não sei se é profundidade a palavra certa, né? Conexão maior, assim. É uma conexão maior, né? Eu preciso, não é só conversar mais com meus pais através do Skype, mas eu preciso participar mais da vida deles. Se a tecnologia oferece isso, né? A proposta da tecnologia foi esse, né? Você poder mesmo longe acompanhar. E de uma hora para outra você se vê assim nossa, é muita informação. Eu só consigo falar oi, tchau. E aí eu tive através de um livro do Richard Koch, que fala sobre a lei de Pareto, 80-20, eu coloquei numa tabela exatamente todo mundo que eu conhecia, né? E eu tentei estimar, né? Eu falei, eu tenho 100 pontos de felicidade. E eu vou tentar estimar quanto que cada pessoa é responsável pela minha felicidade. Foi mais ou menos o exercício. Sensacional. E depois ele pede para você estimar mais ou menos quanto tempo você dedica para cada pessoa. E na maioria dos casos, né, que você vê, foi o meu caso também, você vê que você acaba dedicando a maior parte do seu tempo para aquele grande número de pessoas que não tem tanta vamos dizer assim, participação, né, não são tão responsáveis pela sua felicidade. E aquelas pessoas que são extremamente importantes na sua vida, você quase não dedica tempo. Você meio que take for granted, você meio que... Exato. Elas estão lá, já conheço, então vão estar sempre lá. E você fica nessa posição reativa, né? Reagindo aos eventos da vida, né? Que é fruto justamente desse comportamento. E chega um momento que você fala, não, calma aí, você quer levantar e falar, não, isso não está certo. E eu comecei a tentar mudar o comportamento, né? Porque a consciência, né? Quando você registra, né? Traz a consciência em si desse momento, você fala, pô, eu preciso mudar. Mas aí vem a pergunta, como que eu mudo? Né? Não basta sair ligando para todo mundo, mas eu acho essa pessoa legal. Então, eu falei assim, pô, isso é uma visão estática, né? Aqueles screenshots instantâneos como está a minha vida. Agora, eu como programador, como engenheiro, você fica pensando, como é que eu posso fazer isso de uma forma dinâmica, que eu possa acompanhar sempre? Né? Será que eu posso escrever um programa que possa me mandar uma notificação? Falar, olha, liga para tua mãe, já se passaram 4 ou 5 dias, pergunta como é que ela está. Então, falei, pô, será que a gente precisa realmente de tecnologia para isso? Será que a tecnologia pode ajudar a gente nesse sentido? Surgiu essa série de perguntas. Então, eu comecei a perceber de que quando eu comecei a fazer essas modificações, eu comecei a resgatar os relacionamentos mais importantes da minha vida. Então, eu comecei a ter mais tempo para minha família, comecei a ter mais tempo para os meus amigos que eram super importantes, ou aquele mentor que você acha é aquela pessoa que te ajuda muito no lado profissional, você fala, por que eu estou 2 meses sem ligar para ele? Então, quando você tem a tecnologia para te ajudar a fazer essas lembranças, eu falei, eu comecei a ter o feedback das pessoas, falar, caramba, muito legal. Começa a surgir as boas ideias de negócio, você começa a tirar nota melhor na universidade, foi o que aconteceu comigo, e eu comecei a aplicar isso com os professores, né, para estar mais próximo dos professores das matérias que eu me identificava no mestrado, e comecei a eliminar matérias, não ia a aulas de que eu achava que não contribuíam para o meu lado profissional, e pelo fato, assim, se foi correlação ou se realmente foi responsável por isso, eu não sei, né? Se o método, a gente não sabe. Mas logo depois eu alcancei resultados assim, extraordinários na minha vida acadêmica, ganhei uma bolsa, ganhei trabalho novo e me senti mais conectado com as pessoas mais próximas. Eu falei, cara, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí nesses registros diários, em medir as coisas para você aprender melhor, né? Falei, então, quando veio o livro do For Our Body, e depois eu entrei em contato com o Artified Self, foi aquele momento que você se identifica e fala, já tem gente há muito tempo fazendo algo similar em diversas áreas da vida e estudando esse fenômeno de
não só o fenômeno de registrar, o fenômeno de analisar os dados depois, de como visualizar para encontrar padrões, como adaptar o método científico. Então, aquele momento que você tem criança recebendo doce, você fala, uau, quanta coisa eu tenho ainda para aprender, né? Então, para mim, foi uma revolução na minha vida. Dá para falar que isso é mais ou menos um treinamento da sua atenção diária, por exemplo? O que quer que você faça, o que quer que você quantifique, acompanhe, você vai ter que ter uma atenção a mais extra no teu dia a dia. Você falou que você acompanhava relacionamento e tudo. Isso, a minha forma de enxergar, eu tenho traqueado várias coisas. Eu ainda não tenho nada palpável para falar. Assim, eu ainda não descobri o que eu não sei que eu vou descobrir. Mas o que eu enxergo do teu caso, por exemplo, é o seguinte. Quando você identifica, quando você tira um tempo teu para entender o que é importante, aí entram as 20% de pessoas que te dão 80% de felicidade ou alguma coisa assim. Você libera o teu cérebro de ter que tomar muitas outras decisões. Será que eu vou para cá? Será que eu saio com essa pessoa hoje? Ou será que eu saio com aquela? Quando você tem isso bem definido, você, por exemplo, sair para o barzinho, beber com aquela galera que só fala besteira e que você não tem uma identificação, fica muito mais fácil de você falar não. Pelo menos, enfim, é um caso, não estou falando que é você, mas não, porque no dia seguinte você vai jogar futebol de manhã com o pessoal que você realmente se identifica. Você tem fica muito mais fácil de tomar uma decisão, você não gasta tanto neurônio, você não gasta força de vontade ali na hora de fazer essa decisão. Primeiramente, eu acho que você citou um ponto muito importante que a gente pode voltar nesse tópico. Primeiro, existem várias finalidades de quando o pessoal busca o Quantified Self, assim, a comunidade, né? Pessoas têm finalidades diferentes. Você tem um grupo do pessoal como os biohackers, né? O biohackers, que estão sempre buscando otimizar si próprio, né? A pessoa quer se tornar uma pessoa melhor através da uma nutrição diferenciada, através da adição de suplementação, etc. Existe aquela pessoa que não tem jeito, ele tem que registrar por uma condição, ele está doente, você adquiriu algum problema, então não tem jeito, uma questão voltada muito ao lado acaba se voltando muito à medicina personalizada, né? Ele quer participar mais no diagnóstico dele. E existe o terceiro grupo de pessoas, onde até eu me enquadro mais, são aqueles exploradores, que estão interessados em descobrir algo si próprio. Então, às vezes, você utiliza um aplicativo, utiliza uma ferramenta e depois de um tempo, você visualiza aqueles dados e fala, poxa, que interessante, o que eu posso aprender? E às vezes você tem uns insights, você fala, olha, caramba, olha o meu padrão antes de dormir. Será que isso é responsável pelo meu humor quando eu acordo mais cedo? Então você começa, olha como é que eu como, né? Eu pensava que eu comia super bem, ou como muita gente, como eu também tinha, achava, não, beba água o suficiente. Aí quando você começa a medir, você fala, eu pensava que eu bebia o suficiente, mas o que é suficiente, né? E você começa a pesquisar, se envolver e aprender bastante. Isso é uma diferença até que eu gosto de fazer para o pessoal que acaba procurando a gente, né? Que tipo de grupos fazem parte. A outra situação que você mencionou é justamente que eu acho que no livro Willing Power, né, falando sobre força de vontade, retrata muito bem que a gente tem como se fosse uma energia, né, finita, né, por dia para tomada de decisão. Então, quando você tem que tomar muito cuidado com o que você se preocupa, né? Então, a gente tem uma série de decisões para ser tomada durante o dia. Então, a ideia é sempre minimizar a energia que você consome para certas tomadas de decisões simples, né? E para poder maximizar a energia que você tem para situações mais complexas no trabalho ou na família. Então, por isso a gente acaba criando certos rituais. Então, isso não acaba nada mais de que você tentar formar um hábito, né? Formar um hábito que seja construtivo, vamos dizer assim, para a nossa vida. Mas só que o problema é que o hábito ele surge sem você querer ou não. Então, tem certas coisas que você faz e acaba surgindo aquele hábito que você acaba descobrindo depois que é um hábito destrutivo. Né? Se vai ser fumo, ou se vai ser, de repente, com na troca, vamos assim, como você se relaciona com seus amigos. Então, o fato de você começar a registrar isso com a ajuda de apps, ou não, de papel e caneta, ele traz para a consciência, traz para a superfície de falar, pô, tem esse hábito, eu não sabia. Né? Então, como é isso? Seria que, de repente, não seria melhor eu automatizar isso, como você mesmo falou? Eu tenho consciência de que eu tenho esse comportamento, eu estou dedicando muito tempo para esse grupo de pessoas que não são tão importantes
na minha vida? Como é que eu posso automatizar? Por exemplo, uma forma que eu criei foi de fazer aquela pergunta, como é que eu posso te ajudar? Né? Então, a pessoa às vezes vem conversar com você e você tá cheio de prioridades, super importante. Você vai falar, e a pessoa quer tomar, vamos dizer assim, quer passar o tempo, né? Quer E você fala, como é que eu ventilar. posso te ajudar, né? E aí você fala, aí você já provoca na pessoa justamente a ser mais objetiva, né? Então, são assim, formas que a gente encontra através de perguntas, da forma que a gente se expressa, de repente gerar que aquela conexão tenha mais valor para ambos os lados, né? Em vez de simplesmente... É lógico que depende do contexto, né? Se você está num domingo na praça relaxando, é diferente de ser numa terça-feira e você ter que entregar o teu vídeo no dia seguinte, né? Então, eu acho que o registro, os dados, né, quando eles acabam sendo visualizados de volta para a gente, ajuda justamente nessa mudança de comportamento. Fala, não, porque se eu estou conversando com o Rodrigo, eu estou tirando o tempo de outra pessoa, né? Porque o tempo não adianta. Se tem 24 horas por dia, não há nada que a gente faça para mudar. Prioridade, né? Então ele te ajuda na hora de estabelecer justamente a prioridade. Não é fato. Não adianta a gente tentar enxergar que as pessoas, todos são seres humanos, vamos dizer assim, mas existem certas pessoas que contribuem mais para a nossa vida, ou que até mesmo a gente pode contribuir mais para o desenvolvimento delas, né? É comum a gente ouvir hoje em dia, você também, pelo que eu vejo, eu sou fissurado por qualquer coisa de produtividade também. Pelo visto aqui, você também, assim, absurdamente. É aquela coisa a galera, quando você ouve, estou sem tempo, isso é uma coisa que, tudo bem, o tempo é finito, todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Agora, se você fizer esse trabalho pessoal de parar e definir suas prioridades, para o que quer que seja, que aí entra, o que eu gosto de fazer? Eu gosto mais de jogar futebol, ou mais de jogar tênis, ou eu gosto mais de sair com os meus amigos para não sei o quê. Quanto mais você se conhece, quanto mais você realmente é um hell yes, né, que ele fala, quanto mais você realmente quer fazer uma coisa, fica muito mais fácil de falar não para as outras. E aí entra a questão de hábito, até tem bastante gente que fala que não tem hábito ruim, porque o hábito já é algo assim, existem hábitos ruins, óbvio, mas se você escolhe fazer algo, eu escolho todo dia fazer isso porque eu acordo melhor, ou para minha entrevista dá mais certo, é uma parte do teu dia que você libera o teu senso de willpower, teu senso de força de vontade. E aí entra a questão da força de vontade finita, enfim. Eu queria falar com você agora, entrando numa parte um pouquinho mais prática. Quais são os apps, que eu acho que a galera agora tá um pouco curiosa, quais são os apps, quais são as coisas que você quantifica. Depois eu tenho até uma ideia minha que eu tive de fazer algumas mudanças, e na minha vida, óbvio, né? Quais são os apps, quais são as suas coisas diárias que você sempre traqueia, e o que você já teve de insight? Legal. Olha, por muito tempo, assim, já era até pouco tempo, até eu perder ele, eu utilizava o Fitbit, que exatamente, tem forma de pulseira, e eu utilizava ele na forma daquele tipo um brochezinho, né, que você adaptava no corpo, né, ajustava no corpo. Eu acabei perdendo ele no metrô, então ele, como outros, né, ele é enquadrado nessa categoria de, vamos dizer assim, de monitores da sua atividade física, né, para quem às vezes faz uma atividade física ou até buscando caminhar melhor, né. Por muito tempo, para mim, o meu objetivo não era muito o esporte, era justamente saber, eu tô saindo da minha categoria sedentária, né? Porque eu estava programando bastante, passando muito tempo sentado, então era importante saber se eu tinha passado daqueles 35 minutos de atividade diária, física diária, entendeu? Suficiente. Então esse era o meu objetivo, na verdade. Mas só que através dele, ele te dá consumo de calorias, te dá quantos passos você deu, quantos degraus, entendeu? O meu objetivo com ele tem um sensor, né, que permite saber como é que você se movimentou durante a noite, né, se você acordou durante a noite ou não, junto com o algoritmo da companhia. Então eu utilizei ele muito para, de uma certa forma, quantificar o meu sono, né, conhecer um pouco os padrões do sono. Então ele começa pela minha atividade física no Fitbit, eu termino a noite. Por muito tempo eu registrei no papel e caneta que tipo de livro eu estava lendo, né? Porque eu comecei a achar que o que eu fazia na noite era de uma certa forma, podia ser de certa forma
Voltamos. Beleza. Você estava falando de que você começou a traquear, começou a quantificar os livros que você lia antes de dormir, se isso teria algum tipo de impacto no seu sono. Então, eu comecei a registrar os livros que eu li, eu comecei a registrar quantidade de proteína na janta, eu comecei a registrar, qual foi o último copo de café que eu tomei. Então, eu comecei a pensar, de uma forma geral, prestar atenção nos padrões noturnos, né? E aí, às vezes, eu utilizava papel e caneta para registrar alguma coisa, ou um app, ou algum app fazer isso para mim, né? Então, fazer uma combinação de diferentes ferramentas. E aí, analisei por muito tempo a qualidade do meu sono, né? Quanto tempo eu dormia, quanto tempo eu demorava para dormir, quantas vezes eu acordava, temperatura do quarto, entrada de luz. E depois, na parte da manhã, normalmente eu acordava e fazia uma análise com o método é um programa que se chama Moodscope, né? Que ele você faz uma análise do seu humor, vamos dizer assim, né? Utilizando o método de cartas pela Associação de Psicologia Americana, e isso me ajudava um pouco, né, a saber, primeiramente, como é que estava o meu humor de uma forma geral, né, de uma forma mais detalhada. Humor e energia, né, que você vê mais ou menos. E também me ajudava depois na análise a saber que tipo de... lógico, se eu dormir bem ou mal, né? Se você acorda bem disposto, né? De bem com a vida. E também descobrir, às vezes, o que me deixava mais ansioso, por exemplo, né? Porque você começa a fazer uma certa comparação. Como é que está o seu humor no dia, como é que foi o dia anterior, né? Entendeu? O que aconteceu? Que às vezes a vida é tão corriqueira, né? Você não consegue parar para analisar. Então, analisava o humor durante o dia, durante o trabalho, por muito tempo trabalhando como desenvolvedor independente, consultor independente, eu sempre quantifiquei muito o meu tempo, né? Para saber para onde está indo o meu trabalho, né? O que eu estou fazendo a cada hora. Nem sempre funcionava, né? Porque você tem que ter uma disciplina absurda, justamente, para poder a todo tempo parar e falar o que eu fiz. Mas... um treinamento, né? Um treinamento. Você vai ficando cada vez mais... habituado a fazer essas coisas. Né? Exatamente. Não, e uma grande motivação é o sucesso econômico, né? Quando você depende das horas quando você trabalha, né? O resultado depende, né, do esforço que você coloca. Você tem que saber para onde está indo o esforço. Será que eu devo colocar mais esforço no desenvolvimento dos documentos ou, de repente, na edição? Né? Então, você começa a fazer essas reflexões para onde está indo o meu tempo, né? E não entrar vamos dizer assim, naquela vitimização, né? Nossa, eu trabalho tanto, mas os resultados não estão vindo. Por que os resultados não estão vindo? Será que de repente vão aparecer daqui a pouco? Então, durante o dia eu utilizava várias ferramentas, utilizo até hoje um aplicativo que se chama Rescue Time, que ele justamente faz ele analisa as tuas atividades no computador. Então, qual aplicativo que eu estou utilizando? No final da semana ele me dá um relatório sobre você passou 4 horas nessa semana no Facebook, 5, 6, 7, 8. A gente sabe, muita gente, as horas que você passa, né, quando você está fazendo então, trabalho no Face, escala de uma certa forma impressionante. Uhum. Então, ele te dá esse relatório, né? Quanto tempo você passou no Evernote, quanto tempo você passou respondendo e-mail, e te dá esse feedback de falar, pô, será que eu estou alocando tempo para as tarefas que são mais importantes ou não? Então, é um conflito muito grande que isso traz, porque a gente tem uma certa tendência, eu acho, é muito fácil enganar a si próprio, né? Falar, nossa, eu trabalhei bastante, então é melhor nem instalar o aplicativo, porque na sua cabeça você está falando que trabalhou demais. Porque o aplicativo, ele joga os dados, os números não mentem, né? E difícil, eu tava vendo outras coisas, a galera, por exemplo, eu uso aquele HRV, de coerência cardíaca. Uhum. Tem umas horas, cara, que você começa a ter raiva do aplicativo, porque você tá lá, você tá concentrado, você tá imaginando uma coisa bonita, você tá focado no coração e tal, e o negócio faz assim, ó. Você fala, cara, que raiva! E aí desce mais. Aí entra um negócio, é tudo informação. Quando você começa a olhar dessa forma... esse é o jeito de encarar, né? Que é difícil. Acho que é muito difícil, por isso que vem essa questão
eu não sei se filosófica seria o melhor termo, né? Dessa tendência nossa de tentar se enganar o tempo inteiro, né? Até mesmo sem pensar, ou se vitimizar, né? Falar assim, não, eu trabalhei tanto, mas as coisas não estão acontecendo, é coisa do universo, entendeu? E às vezes quando você vem para o Meetup, por exemplo, você compara a tua planilha de uma outra pessoa, que às vezes é bem sucedido na mesma área, e você começa a perceber os padrões, fala, olha, não, mas de repente estou dedicando muito tempo para essa atividade, que não é uma atividade, no caso profissional, não é uma atividade que é tanto responsável pelos resultados. Aí quando uma pessoa está trabalhando em gestão, de repente esse produto ele não é responsável pela maior parte do lucro. Por quê? Eu posso mudar? Posso quitar o produto? Posso arriscar ele? Então você começa a desenvolver perguntas melhores, né? E nesse processo você acaba se conhecendo, acaba ajudando a pessoa que está do lado. Então é um conflito muito... Não é uma tarefa fácil. Eu acho que isso volta o tempo que a gente estava discutindo. Não é uma situação de que você vai instalar o sensor e você vai ter a solução para todos os seus problemas. O fato de você, como você colocou muito bem, descobrir o que é importante para a gente, ou descobrir onde eu posso contribuir melhor como pessoa, é um processo, não é algo, eu gosto de futebol, pronto. Não, mas por que eu gosto de futebol? Porque eu cresci assim, o que me interessa é o quê? Jogos com bola, né? Então eu gosto de futebol, vôlei, então eu posso de repente fazer essa variação dentro desses esportes com bola. Então o processo de autodescobrimento, que não é nada novo, né? Coisa de 100 mil anos atrás, é um processo que é duradouro, né? É duradouro. E o próprio registro de atividades também não é nada novo. Como a gente conversei com vários amigos aqui e jornalistas também, falando sobre que Benjamin Franklin já fazia na época dele, quando ele tinha aquela tinha uma tabela de virtudes, né? Ele todo dia media o quanto próximo ele estava do ser humano ideal, né? O ser humano moralmente correto, né? Eticamente correto. Então, a ferramenta mudou um pouco, né? Ficou mais fácil de você... Antigamente você acordava e dizia, eu dormi bem ou não dormi bem? Hoje eu posso chegar no meu app e falar assim, quantas vezes eu acordei durante a noite? Ou de repente, com outro tipo de sensor, qual foi o período de sono, né? Qual foi os períodos... Né? A qualidade do meu sono através de diversos índices, dependendo do tipo de sensor. A temperatura do meu quarto, como é que tá. Então, que acabam contribuindo para você entender melhor. Mas o processo de entendimento, principalmente no Quantify Itself, é um processo, ele não é um resultado. Não é algo que vai acender a luzinha verde e falar, você está saudável, uou, porque nem a gente quer isso, né? Porque o Rodrigo é totalmente diferente do Fábio. Né? O que é bom para você não é bom para mim. Então, o que você quer é que tenha ferramentas que vai te ajudar a visualizar aqueles padrões melhores, né? Falar, pô, legal, cara, toda vez que eu dormir entre 6 horas e 45 minutos e 7 horas e meia, mais ou menos, é o meu padrão de bom sono, porque eu estou melhor na parte da manhã, os meus dias são mais produtivos. Então, você começa a parar com aquela história de... aquelas análises superficiais de falar assim, tô me sentindo bem. Bem como? Né? Aí você fala assim, não, eu tenho certeza, através dos dados me mostram que eu me sinto melhor. Agora, depois eu posso fazer testes laboratoriais que vão permitir ver se... Não, eu estou saudável, né? É o padrão de sono, né? Pelo menos a curto, ao médio prazo, não está influenciando de uma forma que não seja benéfica na minha saúde. Então, acaba quebrando certas hipóteses, né? Ou certas soluções assim generalizadas. Todo mundo tem que dormir 8 horas, né? Ou isso daqui foi o estudado e comprovado. Mas, nossa, nós somos tão parecidos, mas totalmente diferentes, né? Então, essas ferramentas permitem que você tente descobrir soluções para si próprio, né? Essa é a vibe. Aí entra... É tudo informação e... Você nunca vai chegar e tá pronto, cheguei. Não preciso mais traquear nada, já me conheço 100%. Sempre, isso que é animal, tanto no autoconhecimento quanto no Quantified Self, sempre vai ter aquele 1% para você melhorar. Sempre vai ter aquela coisa que você vai... Pô, e se eu parar de fazer tal coisa e se eu começar a fazer tal coisa? Aí entra duas formas de enxergar, que é se você se comprometer 99% com uma coisa, não sei se você já viu isso, é muito mais difícil você se comprometer 99% com uma coisa do que se comprometer 100%. Porque 99% você ainda precisa acordar e escolher, e pensar, decidir. Será que eu faço isso? Será que eu não faço?
Sendo que se você já tem 100% de comprometimento, cara, uma decisão a menos. Exatamente. Mesmo se eu dormir menos, eu vou acordar, eu vou fazer isso, já está decidido. Eu acho que tem muito a ver com o modo experimental também, né? O que você está falando é o modo experimental de viver. É você não achar que você não vai ter a decisão correta naquele momento, né? Perfeita. É correto. Isso daqui é a decisão perfeita, eu vou reunir todos os dados. Não existe isso utópico, ideal, né? A situação ideal. O que acontece é a gente tomar uma decisão e corrigir ao longo do tempo. E acho que isso, o modelo experimental, né, de experimentos, ajuda. Quando você fala, poxa, eu vou medir durante 2 semanas o meu sono, comendo, tendo essa refeição antes de dormir. Depois eu vou medir durante 1 semana na refeição B. E depois, na outra semana, eu vou voltar a A. E eu vou começar a olhar nos gráficos como é que o meu sono reage a isso. Aí você começa a aprender, será que isso realmente tem uma influência ou não? Né? Então, esse modo de experimentar com hipóteses diferentes, né, faz com que, às vezes, a gente não resolve o nosso problema, mas a gente aprende tanta coisa nova sobre a gente, né? Às vezes você soluciona outro problema que você nem sabia que existia. Né? Então, o Seth, ele falava isso muito no capítulo dele, né? A importância de viver a vida experimental para você gerar novas ideias, né? Descobrir mais sobre si próprio. Às vezes, até, como foi o caso do Seth Roberts, descobrir para a comunidade científica, né? Para a sociedade de uma forma geral. Mas simplesmente se tornar, só o fato de você se tornar uma pessoa melhor, você está contribuindo para uma sociedade melhor, né? Sem dúvida. A ideia toda, aí eu posso estar errado, mas do Quantified Self é juntar o máximo de informação de pessoas do mundo inteiro que estão se traqueando e tentar fazer meio que um banco de dados disso, né? Eles estão, assim, cada um usa um aplicativo, cada um usa uma coisa. Como é que, qual que é a ideia deles de unificar isso? Tem alguma coisa nesse sentido? Não, o que acontece é o seguinte, o Quantified Self em si como organização é bem descentralizado, né? Então você tem meetups espalhados pelo mundo que tem às vezes um foco diferente. Tem uma galera mais focada em biohacking, tem a galera mais focada de repente em medicina móvel, tem um pessoal mais focado em se tornar super-homem, entendeu? Em estender de toda forma possível seus sensores. Esse aí sou eu, cara. Então, existe... Agora, o que une todo mundo é justamente esse questionamento de falar, estou utilizando esse aparelho, em que ele pode me ajudar? O que eu aprendi? Eu consegui mudar meus hábitos através deles? Né? Então, a partir daí, você acaba ficando interessado no que... como é que a gente pode agregar o que todo mundo está fazendo? Como é que eu posso aprender ainda mais com o Rodrigo, que está em São Paulo? Como é que eu posso aprender mais com o John, que está em Nova York, entendeu? Ele está fazendo a mesma coisa que eu. Ele está olhando para os padrões, quantas vezes ele corre durante a semana. Ele está olhando para o treino. Mas será que ele descobriu uma coisa interessante? Será que eu posso aplicar na minha realidade? Então surge naturalmente essa vontade de você agregar os dados de pessoas diferentes, né? Como se fosse de experimentos N igual a 1, né? Em lugares diferentes. Mas eu acho que o foco acaba sendo você agregar dados diferentes, de áreas diferentes, para você de volta. Né? Que foi o meu caso quando eu comecei a pensar, poxa, se eu fotografei por 2 meses quando estava viajando, todas as minhas refeições e todos os remédios que eu tomei, todos os copos d'água que eu tomei, porque eu queria saber como é que está a minha alimentação. Eu segui por muito tempo dieta de slow carb, né? Baixo valor de carboidrato. E eu queria saber, o que aconteceu comigo agora que eu não sigo mais ao pé da letra, né? E o engraçado é você ver por quanto tempo eu tive que seguir slow carb para se tornar um hábito. Que hoje raramente você vai me ver, por mais que no Brasil a gente come arroz pra caramba, né? Todo mundo come arroz. Então, assim, o consumo de arroz, assim, praticamente é o zero, porque você se acostuma a ter um outro tipo de alimentação. Hoje eu não penso mais para chegar, não, calma aí, eu tenho que colocar legumes, entendeu? Uma carne, uma salada, vou tirar minhas vitaminas dos legumes, entendeu? Eu não vou tomar um suco, eu não vou consumir fruta. Eu não penso mais para fazer isso. Então, o que acontece é você começa a perceber assim, se eu agregar a minha alimentação, as minhas fotos, junto com os meus dados numéricos do meu humor da parte da manhã, quantas vezes eu acordei durante a noite, meu consumo de cafeína, e você colocar junto, e você começa a pesquisar se um tem relação com o outro, né? Quem sabe um causa o outro, né? De repente a variação nessa alimentação causa isso. Eu percebi coisas, por exemplo,
o poder dos seus amigos na sua alimentação, principalmente quando você está viajando, né? Você quer provar a comida local ou não. E você vê como, no meu gráfico, como a alimentação se muda drasticamente de cidade para cidade. Né? Algumas eu consigo estar mais perto dos low carb, outras eu fico muito longe. Às vezes eu fiquei... Aí, engraçado é o seguinte, é você comparar com meus logs durante o dia. Eu falo, pô, eu me pergunto, estou comendo bem? Não, estou comendo bem, eu estou conseguindo seguir as low carb. Eu vejo uma semana em Viena, cara, minha alimentação terrível, terrível, com, nossa, chocolate, entendeu? E você tem aquela impressão, às vezes, não, eu tô comendo bem, entendeu? Você vê os efeitos disso com o que você traqueia, com o que você acompanha? Porque normalmente, nessa situação da alimentação, minha intenção não era como você está falando de feedback imediato, né? Como o caso, de repente, de um sensor que está fazendo, traqueando, vamos dizer assim, o batimento cardíaco, né, a variação dos batimentos e outra coisa. Você não quer o feedback imediato. Você coleta e chega, de repente, depois de um final de semana ou no outro final de semana, você para e tenta descobrir padrão. E você fala, olha, eu sei que se eu for para casa do amigão meu, o Vitor, em Viena, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que passar no mercado antes, porque eu sei que, cara, se eu ficar na casa dele, entendeu? A gordura vai aumentar, naturalmente vai refletir no triglicerídeos, entendeu? Então você começa a gerar você se prepara para as coisas, então acostuma a ter uma atitude mais proativa perante a vida. E menos assim, caramba, agora eu já passei 2 semanas ferrando com o meu organismo. Isso se reflete na tua produtividade, porque você começa a ver, né? Você começa a ver, pô, como aí, eu estou gastando mais tempo para produzir o mesmo resultado. Por quê? Entendeu? Porque eu não dormi direito. Se você vê, semana passada eu tinha que gravar um vídeo no dia seguinte, e você olha, durante os 2 dias anteriores eu dormi menos de 6 horas. E eu vejo no gráfico, automaticamente, sem precisar de nenhum esforço, de que o tempo que eu demoro para gravar um bom vídeo triplicou. Né? Então, são coisas que você analisa depois, na hora você não percebe, você fala, poxa, caramba, né? De repente, aí eu comecei a ter um hábito de falar, pô, antes de dormir, nada de trabalho. Pode ser, eu posso estar super interessado numa publicação científica que saiu, eu quero dar uma olhada, alguma descoberta. Eu vou dormir bem, com certeza, né? Não vai, porque você vai parar para refletir, vai ter novas ideias. Se você é uma pessoa da noite como eu, você vai ter novas ideias, você vai querer escrever uma mensagem e dizer, pô, Rodrigo, você viu isso, cara? E o Rodrigo vai estar online também, vai falar, cara, não, você viu, pô, essa outra nova? Quando você viu 3 horas da manhã, cara. Você entendeu? Você usa o óculos laranja também? Óculos laranja, nem conheço. O óculos laranja é pra evitar a luz azul. Pra aumentar a qualidade do sono, cara. Eu vou te mandar uma pesquisa bem bacana, cara. Por exemplo, uma coisa. Agora eu tenho 2 perguntas minhas pra você, por exemplo. Uma que eu tô achando um padrão na minha vida. Eu tô fazendo o carb backloading. Eu não sei se você ouviu falar. Não, acho que não. Basicamente você fica very, very low carb na maioria do tempo. E você dá um pico de carboidrato pós-treino. E o treinamento é geralmente 5, 6 da tarde. O que eu tenho notado? 5, 6 da tarde. Antes eu era um cara que toda hora tava com o nariz escorrendo, tava falando meio assim, não sei o que e tal. E, direto, tava com assoando o nariz, papel. Depois que eu mudei pra alimentação paleo, que eu tirei um monte de coisas inflamatórias e tal, eu fiquei bem melhor. Só que o único momento que eu tenho nariz escorrendo, que eu fico um pouco mais fraco, é pós-treino. E eu tô fazendo aqueles treinos, o carb backloading é treino de 1 hora no mínimo. E, cara, me cai bem a imunidade pós e me dá o nariz. Eu tô vendo como é que eu posso fazer isso. Uma das coisas que eu tô tentando fazer é banho frio, banho gelado. Logo após o treinamento. Aí ontem eu não fiz. E me deu o nariz escorrendo. No outro eu tinha feito. Então, esse tipo de coisa eu tô agora... Legal, não, eu acho que é super interessante o que você está fazendo. Eu acho que uma coisa que você poderia adicionar, às vezes eu adiciono no meu, o pessoal fala muito de efeito placebo, né? De falar, tipo, não, você quer tanto que aquilo aconteça, né? Que quando você faz a modificação no teu hábito, aquilo realmente acontece, você pensa que há uma causalidade, né? Que realmente aquilo foi responsável, aquela modificação que você fez, justamente pela consequência. Mas o que normalmente às vezes eu faço para evitar esse tipo de situação, que na verdade não é ruim, né?
Porque no final das contas você está querendo o quê? Melhorar a tua saúde. Então você não está querendo salvar, descobrir a cura do câncer, né? Mas o interessante às vezes você é fazer o registro e não buscar o feedback momentâneo. Então você fala assim, eu vou tomar um banho, entendeu? Vai ter dias que eu não vou tomar banho. Então todo dia que eu vou tomar banho eu vou fazer o registro. O que acontece é que depois de uma semana, na primeira semana você está pensando, já tomei banho, então devo estar melhor. Não tomei banho, então deve dar problema. Você está pensando conscientemente. Depois de um tempo, quando se torna um hábito, você vai esquecer, vai fazer automático. Você vai anotar, tomei banho, não tomei. Não, o nariz escorreu, anotou. E aí você vai colecionar um volume de dados tão grande que no final você já não lembra mais das vezes que você tomou banho e depois o nariz não escorreu. E você pode analisar com calma, né, e falar assim, será que isso mente é responsável A é responsável por B? Então isso aconteceu muito comigo na hora que eu estava analisando os livros. Porque no início eu falava assim, eu tô querendo tanto que os livros, de repente, de ficção científica ou de espiritualidade causem que eu durma melhor, que pode ser que eu durma melhor, né? Mas, de repente, não há uma causalidade. Aí você fala, não tem problema, eu quero dormir bem mesmo, né? Se depois a causa não é isso, não importa. Importa que eu tô dormindo bem. Mas depois eu fiquei curioso. Aí eu fiquei coletando dados por muito tempo. E eu, às vezes, eu trocava, né? Às vezes eu lia ficção, às vezes eu lia sobre o método. E depois, quando você reúne tantos dados e você começa a correlacionar, falar como é que estava o meu humor de manhã, o que eu li durante a noite, né? Você fala, realmente, né, existe um indício muito grande de que se torna às vezes até óbvio, de quando eu leio algo relacionado a trabalho ou alguma ideia nova, né, eu não consigo dormir, eu quero anotar, entendeu? Eu quero ficar pensando. Aí você associa com um problema que você teve de manhã. Então você não consegue desligar o cérebro, né? Você associa, você fala, para amanhã eu tenho que me lembrar para não fazer isso de novo, para não cometer o mesmo erro. Aí você já quer anotar. Isso é verdade. Aí você não consegue dormir, cara. Então, assim, às vezes eu acho que isso, por exemplo, dependendo da situação, o meu caso foi o sono, o teu caso, de repente, o treino, né? Às vezes vale a pena você não se ligar para resultado instantâneo. Registra, espera passar um tempo, né? E fala, o que está acontecendo? Às vezes porque o tempo, já completando com atividade física, por muito tempo eu segui aquele protocolo de Ockham, né? Que Tim Ferriss, 101. Aí eu falei assim, porque eu viajava e estava trabalhando muito, tinha muito pouco tempo para malhar, né? Todo mundo tem muito pouco tempo para malhar, você quer diminuir ao máximo o tempo que você passa na academia. E aí eu falei, como é que eu posso... você pergunta que nem ele faz essa pergunta, qual o mínimo de esforço necessário que eu posso fazer para manter o meu percentual de gordura baixo, para manter o meu aumentar, entendeu, super rápido a minha massa muscular. Então eu comecei a seguir o protocolo. Mas às vezes você está querendo sempre, né, resultado instantâneo. Você quer chegar e já no dia seguinte já ter aquele resultado. Mas eu falei, não, eu vou continuar medindo, né? Porque o que acontece? Como é a curva do aprendizado, tem momentos que a gente não há crescimento, né? Que a gente pensa que não há crescimento, mas às vezes existe, o organismo está se adaptando por algum motivo, né? E te dá aquele tempo justamente de analisar os dados e falar, poxa, de repente, por quanto tempo eu vou ficar nesse platô? Né? Ou de repente, o que eu posso experimentar na minha alimentação, né? Que é o que muita gente não faz. O que eu posso experimentar na minha alimentação para gerar essa mudança, para gerar, de repente, aumento da massa muscular, né? Então, às vezes é saber curtir esse momento de que nada se modifica, às vezes visualmente, mas de repente por dentro muita coisa tá se modificando. Só basta a gente ter que ter um pouco mais de paciência e coletar mais dados, né? É demais, cara. Aí você tem os insights, por exemplo, esse do banho frio pós-treino, tá até no livro do Ben Greenfield, que diminui um pouco a inflamação pós-treino e tal. Pô, eu vou tentar. E aí é mais uma coisa, eu nunca ia ter pensado em incluir um banho gelado imediatamente pós-treino, se eu não estivesse traqueando, se eu não estivesse controlando o que está acontecendo e tal, que é aquela frase do Tim Ferriss, né? What gets measured gets managed. Exatamente, né? Cara, é engraçado que você lembrou essa frase. Lógico que ele relembra dessa frase, mas foi justamente a frase que me trouxe para quantificar as coisas, porque ela, na verdade, é do Peter F. Drucker, né? Eu estava fazendo mestrado em gestão e negócios, e falando muito de produtividade, e eu falei, cara, é verdade, uma frase tão
simples, né? Às vezes a gente está querendo mudar, otimizar algum aspecto da vida, mas você não tem detalhe nenhum. Você pergunta, fala assim, mas como é que foi a sua noite de sono? Ah, foi ruim. Ruim como? Né? Como é que estava o quarto? Às vezes não precisa de tecnologia, né? Você falava, estava quente, o ar-condicionado estava ligado ou não estava desligado. Então, isso me trouxe de falar assim, eu comecei a medir tudo na minha vida, né? E daquele momento transtorno que você começa a querer medir tudo, quer saber como é que estão as coisas. E até chegar um momento que você tem certa consciência de falar assim, o que eu devo medir, aonde que eu posso aprender, qual o propósito da medição. É quase que perguntar onde é que eu vou colocar minha atenção, onde são os melhores lugares para eu prestar atenção na minha vida, né? Verdade, né? Acaba te dando... acho que o próprio fato de você medir já é uma justificativa de falar aonde que eu preciso de foco, né? Onde que está o foco? Ou justamente você mede para justamente aonde que deve ir o meu foco, né? Uhum. De repente eu tenho que desfocar daqui, isso daqui de repente eu vou, no caso do meu emprego, eu vou terceirizar, entendeu? Porque não é é onde eu realmente agrego valor para as pessoas, né? E foi a mesma reflexão que você tem, acho que acaba se repetindo, o modelo experimental acaba se repetindo nos negócios, na sua saúde, você começa a pensar, pô, calma aí, no relacionamento, será que eu estou agregando valor à vida das pessoas que realmente querem desenvolver relacionamento? Não dá para desenvolver um relacionamento maravilhoso com todo mundo ao mesmo tempo. Existem aquelas pessoas que você vai falar menos tempo, existem aquelas pessoas que precisam de mais de você, né? Às vezes da família precisam mais de você. Então, assim, as reflexões acabam sendo o mesmo, né? Experimentar, dar, ser vulnerável, né? Dar para as pessoas para ver o que vai acontecer, se vai desenvolver um relacionamento ou não. A gente nunca sabe antes, né? Uhum. Fabião, tá uma delícia. A gente tá chegando no final da entrevista. Eu vou fazer uma pergunta ainda no final de 3 sugestões que você tem, baseado em todo o teu conhecimento. Mas eu queria que você desse agora uma sugestão, um conselho para quem gostou da ideia de quantificar a si mesmo, mas está com medo, está pensando, pô, mas o Fábio Santos é programador, ele é engenheiro, morou fora, não sei o que, tá muito mais fácil para ele vai lá, joga no Excel, ele vai ter todo o controle. Como é que alguém pode começar a fazer isso sem ter muito medo do que vai encarar e uma coisa um pouco mais fácil? Cara, não, essa é uma excelente pergunta, Rodrigo. O que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas, que acontece é muito comum, as pessoas não sabem que elas já estão quantificando. Às vezes a palavra quantificar que é um pouco misteriosa, né? As pessoas falam quantificar, como assim? Quantificar o ser, né? Mas as pessoas às vezes já registram alguma coisa, né? Registram a lista de compras, ou às vezes algumas pessoas é preciso registrar quando ela mediu a pressão arterial. Então, o que acontece, às vezes as pessoas registram isso numa tabela, num papel, e falam, legal, acabou, foi momentâneo, foi um feedback momentâneo, foi para falar com o médico. E elas às vezes não têm consciência do valor, se elas pegarem todas aquelas medições e falar assim, poxa, legal, eu estou com esse montão de papel, o que eu posso fazer com isso? Né? Então, são 2 coisas que ela sabe. Primeiro, eu quero me tratar, eu quero tratar a minha pressão, né, arterial. Então, eu tenho esses documentos, eu tenho os documentos do médico. E aí, o que ela pode fazer, o que a gente pode colaborar, é justamente ela vindo para o nosso encontro, é justamente encontrar com o médico que vai ajudar ela a interpretar os dados dela e participar melhor do tratamento, ou ela vai encontrar com, de repente, o pesquisador que vai dar uma dica de como é que ela pode comparar o que ela come com as medições de pressão. Ela pode encontrar o programador, o Fábio, que vai falar para ela, nossa, cara, tem uma ferramenta maneiríssima onde você vai digitar as suas expressões, entendeu? Vai integrar com as fotos do que você está comendo e você vai poder visualizar, sabe? Como qualquer criança da 5ª série, entendeu? 4ª, ou a minha filhada que tem 5 vai falar assim, olha, a curva desceu. Aí pode estar alguma coisa. Ó, as 2 curvas subiram. Aí pode estar alguma descoberta. E aí você vai levar aquela visualização de volta para o Meetup e vai encontrar, de repente, o Rodrigo, que descobriu, através dos banhos, entendeu? Que os índices biológicos dele mudaram. Você fala, olha, que interessante. Será que, de repente, banho tem alguma relação com a pressão arterial? Entendeu? Será que todo dia se eu tomar um banho gelado antes de dormir, eu dormindo melhor, minha pressão vai estar estabilizada? E aí você volta para fazer um outro experimento, mas já com conhecimento desses profissionais diferentes. Então, assim, eu acho que não é questão, às vezes, de, respondendo a sua pergunta, de descobrir o que eu posso medir. Às vezes é uma questão de falar assim, o que eu já estou medindo? Ou, por outro lado, o que outras pessoas já estão medindo sobre mim, né? Quais são os dados que o Facebook já tem
né, sobre os meus relacionamentos. Será que eu posso ter alguém desenvolver uma ferramenta para eu tentar descobrir algo sobre isso? Entendeu? Será que as pessoas, por exemplo, meu médico tem os meus exames? Entendeu? Será que eu posso pegar esses exames e de repente tentar descobrir o porquê o meu triglicerídeos variou durante 2 anos? Como é que foi minha alimentação? Será que tem algum lugar onde eu posso checar isso? Então, eu acho que é uma questão muito meio de trazer essa parte de consciência do que eu já faço self-tracking. É lógico que a gente ajuda com inúmeros aplicativos que você pode descobrir, fazer o tracking dos lugares que você visitou, entendeu? Fotografando sua alimentação, ou codificando relacionamento. Existe uma gama, como existe também uma gama de sensores, né? Tipo pulseiras para atividade física, entendeu? Tiaras para medir a qualidade do sono. Eu tô pra viajar agora, eu vou comprar aquele... não é Reddit é um negócio. É uma de Sleep Tracker, porque o Zio descontinuou, né? Exato, Beddit. Exatamente. Mas só que o Beddit, ele é, vamos dizer assim, é uma tiara, você coloca na cama, né? Você coloca na cama, meio que debaixo do lençol, né? Pode ser para uma ou para mais de uma pessoa, e ele capta todas essas informações biológicas, né? E às vezes até do ambiente também, né? Os ruídos sonoros, e é bem legal, é uma empresa fundada por um pesquisador assim, super respeitado na área de sono da Finlândia, entendeu? É um produto que eu já tive a oportunidade de testar e que a gente integrou numa ferramenta que eu contribuía justamente para analisar assim, dados não só biológicos seus, né? Batimento cardíaco, etc., durante o sono são importantes, mas também os dados do ambiente, como a luz, como o ruído, entendeu? Como isso influencia. Tipo, para mim, assim, engraçado que aqui existia o vizinho fazia exatamente no horário de manhã um barulho, olha que eu não sou tão acessível a barulho, que correlacionava com as horas que eu acordava na parte da manhã, entendeu? Então, assim, são coisas que se eu não tivesse, às vezes, a tecnologia, eu ia saber, né? De que, calma aí, eu tô acordando justamente por causa desse barulho. O que eu posso fazer? Eu posso falar com o vizinho, eu posso pegar um negócio para tampar o ouvido, um plug no ouvido, entendeu? Sabendo que vai ocorrer esse barulho, entendeu? Como você se adapta de alguma forma. Às vezes nem muda o ambiente, mas você se adapta ao ambiente, né? Tendo esse insight, né? Fabião, sensacional, cara. Eu quero fechar aqui com você com mais 3 perguntas. A principal aqui... são as 3 sugestões que você daria para quem quer performar melhor na vida. E depois eu quero fechar com 3 apps que a galera mais usa nesse meio de biohacking e tudo, os mais fáceis de se aplicar, que aí o Movies entra, que pelo menos para mim, é uma coisa que você deixa lá rodando, você não se preocupa nunca mais. Mas essas 3 sugestões e os 3 apps. Aí se você quiser começar com os apps ou com as sugestões... Olha... Essa é uma boa pergunta. Conseguir limitar em 3, né, quando você fala de bastante, né? Eu acho que... Vamos para as 3 sugestões primeiro, né? Acho que a primeira sugestão, a gente já falou, é seguir a risca o que o tio Drucker lá falou, né? Porque se você não tem detalhes, né? Você não mede, você não tem detalhes, fica difícil você melhorar alguma coisa na tua vida. Então... É por isso que é importante você registrar se vai ser você, se vai ser um app, se vai ser um sensor. É importante você registrar alguns detalhes da sua vida, não precisa ser todos, principalmente de acordo com a sua finalidade, né, o que você quer melhorar. Então, acho que essa é a primeira sugestão, acho que quando mudou minha vida, mudou a vida de muitas pessoas que eu conheço, né, e todo dia vai mudando, né, dependente da área. Passou a medir, fica muito mais fácil de melhorar, de analisar. A segunda dica, vamos dizer assim, deixa eu pensar. Eu acho que, muito importante, depois que você faz esse processo, compartilha, né? Eu acho que hoje muita gente está preocupada demais com o nosso modelo de privacidade, né? De sempre te proteger. Eu acho que compartilha justamente a sua história, né? Depois que você fez o detalhe, você mediu, porque através de quando você compartilha, naturalmente sempre vem algo de volta, né? Sempre vem, quando você compartilha, foi o meu caso, eu compartilhei meu interesse fundando o Meetup, de que eu queria conversar sobre esses tópicos. E naturalmente o universo fala de volta com você, né?
e acaba te trazendo as respostas, né, de repente, para você dormir melhor, traz a resposta para você melhorar a sua performance, né? Então, esse seria a segunda dica. E a terceira dica seria um pouco, vamos dizer assim, narcisista demais, que é buscar o Meetup do Rio de Janeiro, né? Seja ele offline ou online, e contribua com a gente. Eu acho que o pessoal vai ficar super animado com a oportunidade de poder escutar uma história nova. Eu acho que todo dia, como você falou de um gadget, você citou alguns métodos, a gente aprende algo de novo e pode contribuir, vamos dizer assim, para melhorar a vida das pessoas através do compartilhamento das nossas histórias pessoais, né? Então, acho que são as 3 dicas legais. Aplicativos é muito difícil, tem muita coisa boa rolando. Eu acho que, como você falou, seria um problema que a gente enfrenta a disponibilidade, lógico, tem muita coisa boa acontecendo de fora. O Brasil não tem uma tradição, acho que muito grande, de desenvolvimento nessa área, apesar de ter pessoas com trabalhos brilhantes, como a Kátia, em Biotechnology, entendeu? Tem pessoas fazendo trabalhos muito maneiro por aí, mas a gente tem essa dificuldade de acessar esses sensores, né? Tipo o Fitbit ou o Jawbone, né? As pulseiras, né? Que medem essa atividade. Então, falando agora vamos ver se eu pego uns aplicativos legais. Eu curto muito o Moodscope, né? Que é esse aplicativo para desktop da Associação Americana de Psicologia, que te ajuda a quantificar o seu humor, né, durante o dia. Eu acho que é muito legal, ajuda muito para a galera que sofre de depressão, entendeu? Como uma grande parte também no nosso país, que faz você pensar exatamente que tipo de comportamento ou que tipo de eventos gera uma certa ansiedade em você, né? E como você pode, quando você tem esses detalhes de como está o seu humor, né, ao longo da semana, você melhora a planejar as ações, né, de correção. Ou até mesmo compartilhar uma ferramenta maravilhosa que você pode escolher uma pessoa para você compartilhar automaticamente o teu score, né? Então, por exemplo, eu te escolhendo, todo dia você recebe um e-mail e você pode automaticamente saber como é que eu estou hoje, né? Se eu estou empolgado, se eu não estou empolgado, se eu estou triste, se eu não estou. Então você pode, a pessoa, um amigo, né, confidente, pode atuar automaticamente e falar: pô, Fábio, o que foi? Precisa de alguém compartilhar, né? Porque uma forma de você superar isso é justamente conversar com alguém. Falar: cara, não estou me sentindo bem hoje, não sei se é o tempo, não sei, né? Então existem pessoas que às vezes descobriu, o cara plotou o gráfico da temperatura, né, do tempo, junto com o humor dele. Ele percebeu, ele, com a ajuda de um programador, foi lá, pediu os dados de temperatura do Yahoo, e aí pilotou. Quando ele viu no gráfico, falou: cara, realmente isso é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, entendeu, em relação ao tempo. Então, assim, ele permite esse tipo de reflexão, né? Eu acho uma ferramenta muito legal, muito escopo, que eu utilizo por muito tempo. Um outro aplicativo, eu acho que existe, falando de uma forma geral, várias pulseiras que acompanham a tua atividade física, como o próprio Fitbit, como o Jawbone Up, que é mais Sense. Existem várias deles. Eu acho que tem uma pulseira... né? O Basis do... O Base é muito maneiro. O Base é muito maneiro, que é o relógio que justamente acompanha os seus batimentos cardíacos. Ele tem os sensores justamente na pele, né? Temperatura. Então dá uma série de informações muito legais. Eu acho que hoje o fato de você carregar a pulseira e te dar uma visão de como é que está a tua atividade física, eu acho que já é um primeiro step, entendeu? Como elas estão se tornando cada vez mais mainstream, é um primeiro step bem legal. Eu acho que é legal falar até aqui que você não está tão preocupado assim com a acurácia do valor em si. Não é tipo, minha atividade física foram tantos passos hoje e tal. É mais uma coisa, talvez, de comparação de um dia para o outro, né? Pode-se dizer isso? Não, exatamente, mas esse tempo, essa janela de tempo, né, ela varia de acordo com a finalidade da pessoa. Por exemplo, um praticante um atleta, às vezes ele quer aquele feedback no momento, porque ele quer saber, um corredor ele quer saber se ele é o momento de acelerar ou não, baseado no GPS, por exemplo. Então é aquele feedback momentâneo. Olhou na pulseira, olhou no relógio, recebeu a mensagem via Siri no fone, então ele, a hora de acelerar, beleza. Em outras vezes, o que você quer fazer, até mesmo para o atleta, é você sentar no final de semana e ter esse banco de dados e falar assim, quantidade de dados, e falar: o que eu posso aprender daí? E quem pode me ajudar? Então você vai lá para o cientista, Big Data, e o cara vai olhar para aqueles dados e vai falar: calma aí, tem uma história ali, né?
calma aí, tem um insight ali, vamos tentar descobrir. Né? Então, foi justamente a dica que eu falei. Não adianta você querer também tentar aprender tudo sozinho, né? A gente sempre precisa de um feedback de alguém, de um designer, de um pesquisador, do médico, né? De falar, pô, como é, eu estou fazendo esse diagnóstico correto? Quais são os perigos, entendeu, de eu fazer isso? Então, eu acho que seria a segunda dica. E a terceira dica que eu ia dar também, não vou poder dar, que era fazer um mapeamento pessoal genético. Eu acho que é uma parada muito maneira, entendeu? Você conhecer a sua predisposição genética, se você metaboliza o café rápido, entendeu? Saber a probabilidade de você ter algumas doenças que são hereditárias. Eu acho que te dá o 23andMe e o Biome, esses... Exatamente, entendeu? Analisar tanto a tua genética quanto o microbioma são tendências super maneiras, entendeu? E que você pode utilizar depois para desenvolver experimento. No meu caso, descobri que você tem uma composição que favorece muito mais ao maratonista do que uma pessoa que vai ganhar uma massa muscular, vai ser um halterofilista, acho que se não me engano a palavra correta. E, então, eu acho que são interessantes você saber disso para você se adaptar e tentar, vamos dizer assim, hackear o teu corpo sabendo dessa condição. E não achar, calma aí, cara, por que eu não ganho na mesma medida que a outra pessoa? E, às vezes isso também está na composição genética. E eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande no futuro quando você souber como você reage a drogas diferentes, né? Não só as drogas, os remédios, mas as drogas de suplementação. Então, eu acho que isso é uma reflexão super válida. Agora a gente, e por aí vai, os aplicativos de sono são inúmeros também. Eu utilizo o Lark, também, que é uma pulseira maneiríssima, que você coloca para saber quantas vezes você acordou, entendeu? E que ainda tem um add-on super maneiro que ela te acorda com um sistema de vibração, então não perturba quem está do lado, nem quem está em casa, entendeu? Tipo, aqui tem o meu pai que tem um alarme ensurdecedor, né? Entendeu? Que você acorda todo mundo dentro de casa. Então, tendo aquela pulseirinha que vibra, eu acho super legal. Isso melhorou a qualidade, vamos dizer, melhorou o meu humor na parte da manhã. Então, existem uma série de ferramentas. A gente, dentro do grupo, tem recursos, assim, inúmeros, que, dependendo da finalidade da pessoa, a gente recomenda, né? Então, existe uma quantidade imensa. Infelizmente, ainda no Brasil, nem todo dispositivo sensor a gente tem acesso, mas no caso dos aplicativos, a gente tem essa facilidade, né? A distribuição, né, pela distribuição através da App Store ou através do Google Play. Fabião, muito obrigado, cara. Uma delícia. Eu amo esse assunto também. Falar de biohacking, falar Dave Asprey, o Ari Meisel, toda essa galera aqui, eu sou fissurado. E, cara, queria te agradecer. Queria que você deixasse o contato do grupo, para quem quiser saber mais do Quantified Self, quem quiser seguir o teu terceiro conselho. Exatamente. Obrigado, cara. Foi um prazer todo meu. Foi super divertido, bem legal. Papo sempre gostoso, né? Cheio de insights. Para encontrar com a gente, a maneira mais simples realmente é criar um perfil no meetup.com, né? meetup.com, digitando lá Quantified Self Rio, ou também vai lá digitar no Google Quantified Self Rio. Então, e criar um perfil e conectar com a gente nos próximos, acho que no final de julho, a data está quase certa, né? Por volta do dia 20 e pouco, a gente vai ter um encontro presencial no Rio. A gente, por muito tempo, organizou uns hangouts online. O pessoal pode me adicionar também no Google Plus, que é Fábio Santoso, né? Só digitar google.com/Fábio Santoso, ou no Twitter, @Fábio Ricardo, né? Que eu ultimamente tenho utilizado mais. Então a ideia é sempre essa, a gente tenta não se concentrar muito nas atividades online, entendeu? Para poder focar bastante nessa conexão incrível que eu encontro ao vivo, né? Perfeito, cara. Muito obrigado. Galera, valeu por ouvir aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.